Realmente foi um dia maravilhoso quando esse filme chegou nos cinemas. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E como nessa semana eu vou assistir o Furiosa do George Miller e muito provavelmente vai ter um vídeo no final da semana, que época melhor, né, que situação mais propícia pra gente revisitar o Mad Max Estrada da Fúria, filme de 2015 que também foi dirigido pelo George Miller. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, eu sei que nos dias de hoje é muito comum encontrar polarização na internet acerca de filmes, de opiniões, sobre o que alguém acha algo bom, alguém acha algo ruim, mas eu acho que um dos maiores consensos que eu já vi na minha vida, assim, foi o Mad Max Estrada da Fúria. Eu lembro 9 anos atrás, quando esse filme chegou nos cinemas, foi numa época bem parecida, né? Quase exatamente 9 anos desde que esse vídeo está sendo publicado, depois eu vejo a data de estreia oficial, mas eu me lembro, assim, que, caramba, foi um fenômeno, foi um tipo de filme inegável, todo mundo gostava, todo mundo elogiava. Eu acho que ele é, sem sombra de dúvida, um dos filmes mais importantes da década passada, pelo menos no gênero de ação, no gênero de blockbuster, de espetáculo. Pra mim, ele é um consenso. Eu nunca conheci ninguém que não goste de Estrada da Fúria, mas talvez alguns de vocês não gostem, comentem aí também, né? Nada contra, mas eu acho isso muito raro. E o processo pro Mad Max Estrada da Fúria chegar nos cinemas é bem peculiar, porque o George Miller naturalmente fez a sua carreira com filmes do Mad Max. O primeiro filme lá de 79 foi a estreia dele como diretor, e ele seguiu aí com 2 continuações, todos os 3 filmes estrelados pelo Mel Gibson. É o filme que fez o nome do George Miller nos Estados Unidos, e desde o final dos anos 80, desde que ele soltou o Guerreiro da Estrada e Além da Cúpula do Trovão, ele queria fazer um 4º filme de Mad Max com um conceito muito específico. Ele queria fazer um filme cuja narrativa inteira fosse uma longa perseguição de carro, né? Algo que certamente seria bem difícil de fazer nos anos 80 e certamente é muito difícil de fazer hoje também, mas ele começa a trabalhar com alguns artistas de storyboards, com alguns roteiristas para tentar bolar uma história que ele tinha na cabeça, né? Criando design, figurinos, veículos, colocando todas essas ideias no papel. Lá no início dos anos 2000, o George Miller resolve levar essa ideia para frente com o Mel Gibson. Eles iriam fazer esse Mad Max 4. Tinha até um rumor de que o Mel Gibson teria convidado a Sigourney Weaver para interpretar o papel de que seria da Imperatriz Furiosa, né? Era só descrito como uma co-protagonista na época, mas hoje a gente sabe qual era a personagem, vida pela Charlize Theron, vai ter o prelúdio dela. Porém, no início dos anos 2000, a produção é bem afetada pelos atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos. O George Miller comenta que isso atrapalhou muito financeiramente a produção do filme, né? Foi um período bem complicado para várias produções. Então, ele deixou essa ideia na gaveta, foi trabalhar em outro projeto de paixão dele, que era o Happy Feet, o Pinguim, que garantiu um Oscar para ele. E quando o George Miller estava nessa pilha de animação, ele chegou a cogitar fazer o Estrada da Fúria com uma animação para maiores, né? Uma animação em 3D, só que esses planos nunca foram para frente também. O tempo foi passando e o Mel Gibson, né, ele passa por aquele período bem para baixo da carreira dele, com as controvérsias, com as declarações muito infelizes. Procurem aí, vocês vão ver o que é. E, ao mesmo tempo, o Miller e o Mel Gibson falam que o Mel Gibson já estava um pouco mais velho para o tipo de filme que eles queriam fazer. O George Miller disse que o Estrada da Fúria nunca foi envisionado para ser um filme com o Mad Max mais velho. Então, a saída dele é ir pelo velho caminho do reboot. Ele anuncia esse novo filme de Mad Max que não seria mais uma animação, e ele contrata o Tom Hardy para fazer uma nova versão do Max Rokatansky. E só como curiosidade, alguns dos nomes que ficaram em consideração aí incluíram o Michael Fassbender, o Jeremy Renner e até mesmo o rapper Eminem. Dá para imaginar como teria sido isso? George Miller confirmou que é verdade, viu? A produção é estabelecida na Warner Bros., que também distribui os outros filmes da franquia, os 3 primeiros da trilogia clássica. E olha só, o George Miller queria começar essas filmagens em novembro de 2010. Ele iria para a cidade natal dele, na Austrália, no deserto de Broke Hill, mas durante o período que ele ia gravar, teve um estranho período de chuvas que acabaram afetando toda a vegetação e destruíram o design que o George Miller tinha para o filme. Afinal,
é um deserto pós-guerra nuclear, não pegaria muito bem ter muitas flores na paisagem. Então as filmagens são adiadas e o George Miller só consegue começar esse filme em julho de 2012, usando a terra natal da Charlize Theron como locação, a África do Sul, com gravações no deserto de Namíbia e na cidade do Cabo. A fotografia principal começa em julho e vai até dezembro de 2012, com o filme ganhando uma série de refilmagens em 2013, acontecendo de setembro até dezembro daquele ano. E o orçamento acabaria fechado aí na casa de 150 a 180 milhões. É um filme que conta com muitos efeitos práticos, muitas perseguições de carro real, você tem vários documentários e featurettes que exploram essa produção insana, com muitas câmeras, muitos figurantes, muitos veículos, e também um período um pouquinho dark aí na vida do Tom Hardy, porque ele mesmo veio a público em relação a isso. Ele disse que ele não estava entendendo a visão do George Miller, o método de trabalho dele, então ele foi uma pessoa um pouco difícil no set. Ele brigou bastante com a Charlize Theron, ele ficava meio isolado na dele. Todo mundo fala que essas gravações aí foram um clima bem pesado, né? Tá todo mundo lá no deserto, passando calor, e aí o protagonista não tá se dando bem com a equipe. O Tom Hardy até se desculpou publicamente pro George Miller e pra Charlize Theron durante a coletiva de imprensa do filme no Festival de Cannes. Pois é, Mad Max Estrada da Fúria passou em Cannes, isso é prestígio. Mas olha, é um esforço muito digno, dá pra ver que todo mundo tá dando o seu melhor na tela, é um filme realmente impressionante. E quando a gente tem a estreia do Mad Max Estrada da Fúria em maio de 2015, não tem meias palavras, é simplesmente uma obra-prima do cinema de ação. A história do filme segue Max Rokatansky, vivido por Tom Hardy, ex-policial lutando para sobreviver em um deserto pós-apocalíptico. Ele se mete na jornada da rebelde Imperatriz Furiosa, vivida por Charlize Theron, que tenta escapar com as prisioneiras de um déspota tirano, Immortan Joe, vivido por Hugh Case Barney. Mad Max Estrada da Fúria. Eu preciso de um minuto aqui, porque é sempre uma maravilha revisitar esse filme. Eu preciso dizer que fazia um tempo que eu não assisti ele inteiro. Eu tô sempre pegando clipes e cenas desse filme pra rever, né? Em especial uma cena que envolve motocicletas jogando granadas. Mas quando a gente entende o conceito do George Miller, eu quero fazer um filme que seja uma perseguição de carro inteira, isso é o mais puro suco do cinema de ação, do movimento, até do próprio cinema, né? Não tem tantos diálogos nesse filme, ele não é um filme tanto de trama, de plot, é um filme que tá sempre indo pra frente, né? Você tem um objetivo muito claro. A Imperatriz Furiosa da Charlize Theron resgatou as noivas do Immortan Joe, né? São literalmente quase figuras idílicas com aquele hobby branco, e ela tá tentando chegar numa espécie de paraíso, voltar pra casa dela, fugindo aí do Immortan Joe e da sua frota de garotos de guerra, de carros com metralhadoras, lança-chamas e todo tipo da imaginação incrível que o George Miller tem nesse filme aqui, né? Eu acho que a gente tem que parar um minuto para olhar no design, no cuidado, na forma como eles usam os objetos mais improváveis para criar armas, instrumentos, utensílios. Eu acho que o George Miller e a equipe dele se divertem muito com essa noção do pós-apocalipse e de como sei lá, coisas que não deveriam se tornar armas se tornam, como é o fato do Doof Warrior, que tem uma guitarra lança-chamas, que é a coisa mais incrível e irada do mundo. Então, tudo isso que acontece com os carros, com as locações, com os cenários, com os figurinos, é incrível, é de um nível de detalhe excepcional, e eu fico sempre feliz de lembrar que todos esses departamentos foram reconhecidos no Oscar. A gente vai falar sobre as premiações depois, né? Mas enfim, Mad Max, o básico, né? Eu acho que o Estrada da Fúria, eu sei que tem algumas pessoas que reclamam um pouco do fato de que o Mad Max, né, é uma espécie de coadjuvante nesse filme, mas meio que sempre foi assim, sabe? O Max, até o Max do Mel Gibson, sempre foi um forasteiro que se mete na história de outra pessoa. Ele é o cara que tá ajudando, ele é o cara que vai dar uma força, ele é o cara que vai dirigir um carro pra alguém em um momento do filme. E eu acho que você estabelece essa espécie de antologia com a Furiosa tendo a história principal aqui. Ela é a protagonista, ela é a que tem a maior motivação, mas isso de forma alguma pra mim apaga o peso do Max, sabe? A noção de que ele é um cara fugindo dos fantasmas, que ele tá tentando superar um trauma, que ele é meio louco da cabeça também. Eu acho que tudo isso é muito bem contado através de ação, de imagens, de movimento. Ele é um filme que ele tem sim suas quebras aí para dar um pouquinho de exposição, para falar um pouquinho do universo, mas é o tipo de história, é o tipo de narrativa cinematográfica onde tudo é contado através da ação, sabe? O maior momento de bonding, de união entre a Furiosa e o Max,
pra mim é um take muito específico que é muito bem acompanhado pela trilha do Tom Holkenborg, dos dois juntos atirando contra os motoqueiros de Granada, né? Eu acho que é muito legal, é muito bem feito. Eu acho que a jornada de ambos os personagens é muito bem contada. É até estranho quando a gente pensa que a jornada do roteiro inteira é você ir pra frente, é você seguir uma reta, mas a reviravolta é que, na verdade, você tem que dar meia volta e voltar. Então, não é mais brilhante dos roteiros, mas é uma narrativa extremamente eficiente e empolgante, né? É um filme de obstáculos, é um filme todo movido pelas cenas de ação, então o que a gente tem aqui é um verdadeiro espetáculo de cenas de ação, porque o George Miller, né, quase aí na casa dos 80 anos, quase 70 quando ele filmou o Estrada da Fúria, é o tipo de cinematografia de ação dos mais impressionantes que Hollywood já viu. A escala épica e vibrante desses planos bem abertos, das explosões, das batidas de carro violenta, dos caras saltando de um carro pro outro, se pendurando e ficando de cabeça para baixo. É aquele tipo de filme que você assiste e fala, caramba, como que as pessoas saíram inteiras disso daqui? Porque, de fato, não aconteceu nenhum acidente, pelo que eu sei, pelo que eu li por aí, e é uma jornada, assim, enlouquecedora, alucinante, que tá sempre te impressionando com algum personagem, com algum visual, com algum golpe. É tipo assim, não dá nem pra analisar, sabe? Não dá nem pra descrever, é o tipo de filme que você assiste. E tem vários detalhes nerds, assim, de quem gosta de edição, por exemplo. A Margaret Sixel, que é a montadora do filme, a esposa do George Miller, ela também venceu o Oscar, tem um elemento muito legal para não fazer você se perder durante as cenas de ação, porque muita coisa acontece, tem muito corte nesse filme, mas tem uma regra que vem do George Miller e que é muito bem acompanhada pelos cortes, que é tudo tá meio que no centro da tela, né? A principal ação, o principal elemento que você tem que se concentrar vai estar sempre no centro da imagem, então é impossível se perder nas cenas de ação do Estrada da Fúria. E sei lá, o que mais eu posso falar, né? O que mais eu posso falar? Bom, quer que eu elenque as melhores cenas de ação? A entrada da Furiosa com aquele caminhão na tempestade, os raios lá dentro. O final, quando aqueles caras aparecem naquelas varetas gigantes se pendurando como se fosse um Circo de Soleil. Eles até usaram membros do Circo de Soleil nesse filme, esse é o nível de insanidade. Mas acho que a cena que me ganha toda vez, assim, é os motoqueiros jogando granada, né? O uso da música, o Tom Holkenborg costuma ser um compositor meio genérico, né? O Junkie XL. O George Miller sabe usar esse cara. Ele sabe usar esse cara porque ao longo do filme inteiro você tem quase que uma percussão constante de bateria, de batuque, de prato. É uma trilha bem intensa, bem agitada, mas quando você chega nessa cena que é a Furiosa e o Max se tornando aliados, fugindo desses motoqueiros que estão jogando granadas no ar, cara. É muito louco isso. A música, ela ganha um acorde um pouco mais épico, melodramático, que é perfeito, assim. É o Brothers in Arms no álbum. É a minha cena preferida do filme. Eu acho que ela sintetiza o poder da imagem, a montagem, o som, a trilha sonora. É uma perfeição, pessoal. É muito bom. E eu tenho que destacar também o trabalho fenomenal do diretor de fotografia Jonathan Silla. Ele estava aposentado, ele voltou a trabalhar só para ajudar o George Miller nessa. É um filme tão lindo, as cores são tão fortes, vibrantes. Ele puxa de fato esse impressionismo quase não realista. Ele é um filme bem voltado pro fantasioso, pro fantástico. Eu acho que essa é a decisão certa. O filme é lindo de se olhar, ele tem uma vibrância e um contraste que sempre me impressiona. E, claro, né, tem um dos usos de noite americana mais bonitos que eu já vi na minha vida, que é toda a cena que envolve a noite nesse filme, eles gravaram de dia, mas jogaram um filtro na pós-produção, né, um filtro azul. E assim, você entende que essa noite não é natural, mas é linda, é incrível. Pra mim, se você quiser fazer toda a noite em filme assim, eu aceito, porque o resultado é espetacular. E também coerente bastante com o tipo de universo que eles estão contando. Eu também fiquei bem impressionado na época, quando eu vi o filme, no forte contexto feminista de Mad Max Estrada da Fúria, que é algo que certamente ninguém esperava, mas eu acho que o que o Mad Max faz aqui, de novo, assim como o desenvolvimento de história, de personagem, é através de ação, é através de imagem, de enquadramento. Então eu acho que o Mad Max Estrada da Fúria tem sim esse elemento de empoderamento, da força do feminino, mas é tão sutil, ele é tão integrado com a história que nunca parece algo forçado, algo que está sendo, né, enfiado goela abaixo, como a gente vê em vários filmes atualmente. Eu acho que o Mad Max Estrada da Fúria faz aqui é um exemplo a ser seguido. E de quebra, né, nos deu aí a Charlize Theron de Furiosa, que é uma das grandes heroínas de ação dos últimos
últimos anos. É um papel difícil de ser superado, boa sorte para Anya Taylor-Joy. Bom, pessoal, Mad Max Estrada da Fúria é um daqueles filmes que você tem que assistir, você tem que testemunhar, como dizem os War Boys do filme aí. Eu adorei esse filme de paixão a primeira vez que eu vi, e desde então, 9 anos depois, eu acho que ele se sustenta, ele permanece um espetáculo do qual você não consegue tirar os olhos. Ele é uma narrativa de 2 horas, é a duração ideal para esse tipo de filme que passa voando. Você tá sempre entretido, sempre impressionado, e apesar de ser um filme extremamente simples, né, que tem seu poderio visual, seus artifícios aí de efeitos, de acrobacias, é uma narrativa completa, sabe? Eu acho que ele é um dos exemplares, assim, que te dão o real poder do cinema, em especial do cinema de ação. Pra Mad Max Estrada da Fúria, eu dou uma nota 10. E por incrível que pareça, né, por mais que o filme tenha sido um grande fenômeno, ele não foi lá um grande sucesso de bilheteria, porque o Mad Max Estrada da Fúria estreou nos Estados Unidos em 15 de maio de 2015 com 45,428 milhões, fazendo um total de 154,280 milhões na bilheteria doméstica e no mundo inteiro 380,418 milhões. Ou seja, é um filme que se pagou e olhe lá, né? Depende de qual foi o valor real do orçamento, mas aí não foi um grande sucesso, mas era, de novo, um filme inegável. Ele foi um grande sucesso no Oscar também. Eu nunca imaginaria que um filme desse, de ação, seria indicado a melhor filme, a melhor direção, e ainda sairia vitorioso aí com 6 categorias, né? Montagem, figurino, design, as 2 de som e maquiagem, né? Extremamente merecido. Mad Max Estrada da Fúria é um marco do cinema de ação, com toda certeza. E agora a gente fica aí na expectativa e no hype do Furiosa. Será que vai entregar? Eu torço para que sim, eu confio no George Miller, eu acho que ele não vai nos decepcionar, hein? Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de Mad Max Estrada da Fúria, comentem aí qual que é a melhor cena de ação desse filme e também o que vocês acham dos 3 filmes de Mad Max com o Mel Gibson. Eu comentei brevemente eles no meu vídeo de retrospectiva da carreira do George Miller lá de 2022, vou deixar anexado aqui para vocês verem também. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.